Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Traz hoje o nosso deputado Gabriel Souza. Parece que me penitenciar com meu amigo, né? Pô, se viesse lá de Tramandaí, ainda bem que tinha um evento em Arroio do Sal, né? Por uma gravação e deu um desencontro. Mas, de qualquer forma, está aqui. Em traje de serviço. Deputado da praia, né? Então tem que vir, né? Ainda bem que o programa é assistido no estado inteiro, ele é da praia. Deputado Edson Brum aqui, já Walter Nagelstein e o Lênio Streck. Vão deixar as formalidades, né? Sempre tem um preâmbulo aqui, mas como o senhor faz tempo que não vem... É verdade. Então, vamos deixar o preâmbulo aí. Hoje tem acontecimentos lá em Rio Pardo, aí. Nosso enviado especial está aqui, o deputado Edson Brum, né? Pô, denúncias sérias em Rio Pardo contra o prefeito. Ah, é? 1h30, a secretária do próprio prefeito na rádio, com documentos dizendo onde foi. Eu espero que o Ministério Público... Mas ela dizendo, né? Vamos deixar claro que não tem nada comprovado contra o prefeito. A secretária tem que cuidar, sabe que essa é uma história brasileira. Ex-mulher. Ex-mulher. Briga. Cunhada, já teve de tudo. Cunhada. Regra número 1, não brigue com a sua secretária, se ela sabe... Aliás, veja o que acontece. O caso Celso Daniel, tem ninguém para contar a história. O caso PC Farias Collor de Mello, só sobrou o Collor. No caso Marielle, nem ela sobrou. Agora morreu... Morreu o Adriano. O Adriano. E eu acho que o Queiroz, nessa altura, está assim, ó. Sobrou a pivô da briga do Collor com o irmão dele. Sim, a cunhada. A Tereza. A cunhada? No caso de Rio Pardo, no final da entrevista, ela diz... se acontecer algo comigo, todos saibam que é o prefeito municipal. Porque ele me ameaçou com a arma, ele fez isso... Mas ele deu tiro no pé dela, me dissesse? Disse que atirou nos pés dela para A medo não tá, mas... Tá lá, tá no site da Rádio Rio Pardo, lá, inclusive foi gravado, foi feita uma live. Qual é o partido do... Às vezes o PTB. modo de você PSDB. ficar seguro PSDB. Mudou do PTB tudo, né? pro PSDB. Que é o caso dela. O melhor modo é que nem a transparência da notícia. Às vezes o sol é a melhor maneira para a democracia. No caso dela, para a segurança dela, agora o último cara do mundo que vai querer fazer mal a ela é o prefeito. Agora, se o prefeito tiver um inimigo, ele pode... Claro. Infelizmente, no Brasil, os São sistemas que os americanos chamam de restraint, né, que são as medidas protetivas, tanto da mulher vítima de violência, quanto de um idoso que pode se estender esse dispositivo também, quanto de uma testemunha, não funcionam bem. O Estado não tem capacidade, infelizmente, de dar essa guarida, essa proteção. Mas vem cá, aí eu consegui te pergunto, o idoso, quando é casado com uma mulher nova, e dá um arranca-rabo entre os dois, o idoso vai se queixar na delegacia do idoso e a mulher vai se queixar na delegacia de proteção à mulher. Como é que funciona? Vocês que são advogados, isso aí. Hoje está tudo equiparado, né? O doutor Lênio, que tem que dar a resposta constitucional, são institutos da mesma envergadura, né, doutor? Exato. Mas aí, como é que faz? Hoje a jurisprudência... O idoso vai lá e diz que apanhou. Aí a moça vai lá e diz que apanhou. Nesse caso... Não tem conciliação que resolva isso? Não tem, mas funciona do tipo, atualmente, por exemplo, a Lei Maria da Penha, aplica-se inclusive para casal gays e tal. Isso já está... Hoje está tudo equilibrado. Não tem mais a discrepância, inclusive homem com homem, mulher contra homem, tudo isso entra na Lei Maria da Penha. O Bulhões lá foi se queixar da mulher que batia nele. O Bulhões, o governador, apanhava da mulher com toalha. E pior que a toalha molhada, dava um nó na toalha e batia nele. E botava um sabonete dentro. Bom, eu tu que tá dizendo, não estava sabendo. Requinte de crueldade. Sim, era um governador que apanhava... Bulhões? De Alagoas? De Alagoas. Por Alagoas acontece de tudo, né? Geraldo Bulhões, acho que. Geraldo Bulhões. Foi esse que mataram? Não. Não matou o homem antes do tempo. Não, teve um lá, governador desse que mataram. Não foi em Alagoas, agora há pouco tempo? Não, mas não foi Bulhões. Não. Enfim. Mas Edson, então dê um panorama lá do que está acontecendo em Rio Pardo. O que eu fiquei sabendo, primeiro cumprimentar. Hoje a bancada está qualificadíssima, mais do que normalmente. E dois riopardenses, um cidadão honorário de Rio Pardo. Por adoção. Por adoção. A gente não nasce... Só falta o Roberto Bandeira Pereira aqui, que nasceu em Rio Pardo também. Sim, Não, mas o que houve foi uma denúncia agora pela parte da manhã, muito séria. A secretária de Trabalho e Ação Social do município
com vastos documentos em mão, na Rádio Rio Pardo, fez uma denúncia seríssima contra a administração municipal. E eu tenho procurado não me envolver muito, porque é uma questão municipal. Qual é a rádio lá, hein? Rádio Rio Pardo. Rádio Rio Pardo. Deve ter tido audiência extraordinária. Diz que a cidade parou. Ponto de táxis, loja, som, todo mundo... Trabalhei na Rádio Rio Pardo. Sim, essas coisas provocam comoção. E uma cidade que tem 37 mil habitantes, então isso acaba mobilizando muito. Mas eu espero especialmente que isso é caso de polícia, né? Que a polícia e o Ministério Público agem. Apurem a veracidade. Ela tirou Qual é o pelos teor da aumentos. denúncia? Qual é o teor da denúncia? Desvio de dinheiro de casas populares, desvio de dinheiro de merenda, desvio de dinheiro de um monte de falcatrua no hospital, em tudo que é lugar. Ela ficou 1h40 no ar, Gabriel. Só destilando. Puxa vida, hein? Que não é fácil, né? O bom não ter secretário, mas é só secretário, né? Não, mas a gente está brincando, mas é sério. Não, é mesmo. A seríssimo, corrupção, onde é que vai parar a corrupção? Eu acho que a corrupção, ela, no caso... Primeiro que não acontece só no Brasil, né? Primeiro que a gente tem essa visão de que só brasileiro que tem esse... político brasileiro, enfim, pessoas que ocupam cargo público no Brasil, tem esse hábito. Primeiro que não. Começa com o empresário corrompendo. É evidente, porque quando um não quer, dois não... Tem o corruptor, né? Então, tu tem casos no mundo inteiro, né? Vamos levar agora uma corrupção, digamos, numa escala menor, mas basicamente o que aconteceu nos Estados Unidos da América, né? Que o Senado americano, inclusive, agora impediu o impeachment, né? Uma redundância, impediu o impeachment, mas é mais ou menos isso. Absolveu o presidente. Absolveu o presidente Trump, né? Mas basicamente era um caso que para a cultura norte-americana, né? Fazer aquele pedido ao presidente ucraniano, lá do jeito que foi feito e tal, ou dizem que foi feito no telefonema, foi um escândalo, né? E foi absolvido, né? No Senado, perdeu na Câmara e foi absolvido no Senado. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que não é um fenômeno só brasileiro, mas também é oriundo da cultura brasileira. Eu li esse final de semana, Lênin, tu que é um leitor habitual, o Coronelismo, Inchado e Voto, né, do Vitor Nunes Leal. Isso é do o criador ali, da súmula vinculante. Tu mostra ali como funcionou o Brasil, desde o Brasil colônia até agora, né? É impressionante, realmente, o enraizamento, né? Oriundo lá da cultura do estamento português e tal, o quanto que o Brasil veio dessa mistura entre público e privado, né, da dificuldade de tratar a coisa pública como algo de todos. A raiz patrimonialista, nesse sentido, você sabe com quem está falando, e a mistura do público e o privado, essa é a questão. Raimundo Faoro. O Raimundo Faoro é os donos do poder. Dos grandes caras, né, quem tiver preguiça e não quiser ler o livro todo, que é grande, leia só o 5º capítulo, quando ele vai falar exatamente dos estamentos. Estamento português. Porque há uma diferença entre uma análise weberiana e uma análise marxista, né? Os dois tentam explicar as origens da sociedade, etc. No Brasil, as análises weberianas são muito bem feitas e explicam melhor, por exemplo, essa característica do patrimonialismo. Aí se diz assim na ciência política, né? Acima da luta de classes existem os estamentos. Ou seja, os estamentos são mais fortes, inclusive, do que as questões que decorrem da... Mas claro, então as corporações para Porque as corporações são mais fortes. São mais fortes. Por que as corporações são mais organizadas? E tu acha que elas dominam o Estado? Eu acho que tem íntima ligação, um problema com o outro. O estamento, que é meio que que o Estado pertence a ti, a tua família, claro. A parte privada, e essa questão da cultura da corrupção, que nada mais é do que uma utilização do Estado em benefício próprio de uma pessoa. É um jeito, é um modo de corrupção que tanto pode ser crime na acepção da palavra, mas que não deixa de ser uma apropriação, mesmo não criminosa, mas é uma apropriação também, sem dúvida. Bom, vamos entrar na questão das definições políticas. O março está aí, a janela está chegando. Para que partido vai Walter Nagelstein? Posso falar outra coisa? Eu posso responder. Não, tu responde. Não, PSD. Para que partido vai? eu vou... Respondido. PSD ele vai. Fui convidado pelo deputado Darley, pelo ex-prefeito de São Paulo. Eu, de novo, vou dizer aqui na frente... Esteve aqui conosco. Aliás, ele disse que
ele disse que o Cairoli não tinha saído do partido. O Cairoli me mandou os documentos, eu mostrei os documentos aqui. O Cairoli registrou no tribunal há um ano atrás. Se saiu é uma lástima. A saída. Né? Mas eu quero dizer que eu sou muito grato, sempre disse, o dia que eu fui lá, inclusive no evento do senador Pedro Simão, essa semana saí muito emocionado de ir lá. Tenho 3 mandatos no partido, fui vereador, mas votado por 2 vezes, mas eu tenho um projeto, um propósito. E no PMDB isso não se viabilizava, por uma série de razões que não vem aqui ao caso, né? E o PSD me convidou, e se Deus quiser nós vamos construir uma grande bancada na Câmara de Vereadores. Então está definido. Vai ser uma bela surpresa agora em março, né? Vamos construir uma das maiores bancadas na Câmara, se Deus quiser. E se Deus quiser, vamos disputar com muita condição e com muitos bons propósitos a prefeitura aqui. Mas eu queria falar sobre transporte público. Posso? Rapidinho. Vamos esgotar esse assunto. Tá lançado. Como é que vocês perdem um homem desse, tia? Não, está lançando a candidatura a prefeito. Está lançando a candidatura. E eu estou interpretando... Olha, posso ganhar, posso perder da vida? Não dá espaço para o Deixa eles falar agora como é que é. Prefeito. Espaço para uma candidatura majoritária não se dá e não se compra, se conquista. Como é que vocês enxergam a saída do Walter do PMDB? Eu lastimo muito. Votei nele para deputado federal na última eleição. Eu tenho muita relação histórica com ambos aqui. O Gabriel conheço desde a época e vejo com muita alegria a trajetória que ele está fazendo como líder. Aliás, os dois aqui, né? Mas tu não quer deixar eles falar? Os 2 deputados, só quero dizer isso. Eu estou perguntando para eles. Os 2 deputados aqui são líderes da juventude do MDB e depois, graças ao trabalho de cada um e à qualidade de cada um, se elegeram deputados. O Edson foi presidente da Assembleia Legislativa. O Gabriel está construindo uma belíssima trajetória. Vai ser o presidente do ONP. Vai ser, olha só. Né? Então, eu óbvio que lastimo, mas o que o Edson disse, né? Não se, como é que tu disse? Não se compra... E não se ganha. E não se ganha. E eu não tinha disposição de disputar uma prévia no partido. Não tinha essa disposição. Né? Porque eu achava que tinha fila dentro do partido. Agora, se vou perder ou se vou ganhar, é do jogo político, faz parte. O que a gente precisa, eu me lembro de Danton aqui. Audace, toujours l'audace. Né? Tá, agora tu pode deixar ele responder? Posso. Deputado Gabriel Souza. Eu realmente fico muito... Eu tenho que dizer isso pro Walter, né? Eu fico muito chateado que o Walter sai, né? Eu sei os motivos do Walter, né? Sim, ele perde na convenção do Sebastião Melo e perde pro... Eu não sei se perde, eu não conheço bem como funciona a engenharia interna do MDB de Porto Alegre. Eu já ganhei de ambos. Porque ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Mas não, agora não, no momento atual não. E poderia perder, inclusive, pro Schirmer. Bom, mas ele sabe disso. O fato é que Por causa da máquina partidária. Claro. Eu sou muito amigo do Walter, né? Nós temos aí uma amizade que transcende a política, então eu fico muito... eu lastimo muito, né, a saída dele. Espero que ele possa repensar isso até o último minuto, aí, porque tem tempo ainda, no mês de março é cumprido, né, vai ter janela, então muita coisa vai acontecer. Política é uma ciência muito dinâmica, né, nada é definitivo. E eu espero que o MDB possa contar com o Walter nessas eleições. Agora, é claro que o MDB de Porto Alegre tem as suas instâncias internas, que nós do Diretório Estadual, sou secretário-geral do partido aqui no Estado, o Edson foi presidente estadual já. Quem é o presidente estadual? O seu Moreira. E nós temos... Do Porto Alegre. O presidente municipal, o deputado Thiago Simão. O Thiago. É o Thiago Simão. Mas então, o MDB de Porto Alegre tem mesmo. um diretório municipal. A chance do Walter realmente era pouca. Paulo Sérgio está... Eu sou pragmático. Ele está afiado. Ele também é. Ele está afiado. Isso deve ser pelas pesquisas de Cachoeira, onde está o Zé Otávio como líder disparado para prefeito. É um grande nome. Sim, tanto Agora, pesquisas, eu respeito. Olha, só vou te dizer o seguinte, lá na entrada de Cachoeira tem uma placa. Olha aqui, ó, quem falar mal de Cachoeira, de cachoeirense, vai sair com o lombo desmudado do couro. Jamais falarei. A terra que eu servi, isso é para te ver com quem está lidando. No nosso primeiro distrito, jamais... Serviu no batalhão ou no grupo? Batalhão. Terceiro batalhão de Jair Combate, segunda companhia. É verdade que as pesquisas de Cachoeira dão a liderança... É verdade. Mas não existe, não aqui, dá nem para falar em pesquisa, porque Senhoras e não senhores, está registrado no TRE. senhoras e senhores, se pesquisa ganhasse a eleição, Rigoto não tinha sido governador, Sartori não tinha sido governador, prefeita de Porto Alegre muito provavelmente era a Luciana Genro, Rieda não tinha sido governadora, Dória, Eduardo Leite, né? A eleição é dinâmica. Senador Reis. Agora, tem uma coisa que é ciência. As pesquisas que estão aí indicam que o eleitor deseja 3 coisas do prefeito. Capacidade de administração. O prefeito é um zelador da cidade. Ele tem que cuidar e viver a cidade, respirar a cidade e conhecer a cidade. O prefeito tem que ter vida limpa. E o prefeito tem que ter atitude.
Graças a Deus, esses atributos a gente reuniu ao longo do tempo. Então, ganhar ou perder faz parte do jogo. Agora, importa é tu ter um propósito e tu ter a capacidade de perseguir esse propósito, né? Gostaria muito que fosse lá, as circunstâncias Hoje não no PMDB aconteceram. tem 4 com esses atributos. Pois é. Tu, Sebastião Melo, comandante Nádia e César Schermer. Ótimo. Né? Seria Então, um baita segundo turno. haverá o momento da eleição, emprestado para outro né, partido. Helene? Que essas coisas serão postas sobre a mesa e o eleitor, no seu soberano Ele julgamento... não vai deixar vocês falar. Mas vem cá, tu Fala, me Edson. provoca Ele ainda. já falou aqui que lamenta e tal. O Edson Bruno O falou. pior é o seguinte, Não, eu Deixa ele lamento. falar. como eu não sou candidato e não sou... Ele não é do PMDB? E eu fico fora, eu não tenho assunto. Não é do Depois, MDB. se quiserem Eu queria falar do outro Mas o assunto. nosso... Queria falar do transporte. quer voltar pro Porque Vitor não é o Leal, assunto. Ele só quer falar os pra nós assuntos termos- dele. voltar pro- Tem que Não, falar os assuntos que interessam, Vamos terminar rapaz. com essa Não é a conversa. ti. Tá, Não é vamos que interessa. terminar com essa Quando conversa for, aqui. se tu não quiser Tu é entrar no eleitor de Porto assunto... Alegre? Hã? O senhor é eleitor de Porto Alegre? Claro. Então o senhor tem a palavra final. Ah, tá bem. senhor Ele tem tá um voto falando um aqui, cara eu que já tenho- até candidato a eu tenho prefeito um foi, fardo, rapaz. ele lá Ele tem em Tramandaí. experiência nisso. É, exato. Já foi candidato a Eu votei prefeito, tem Tramandaí, experiência eu voto em nisso. Porto Alegre. Não, mas como ele é o eleitor, é o dono do voto... Mas ele só quer falar os assuntos dele, tchê. Com o assunto que interessa para a sociedade, não fala. Quem tu acha da candidatura dele? Censura agora, é? Não, não é Volta no censura. cara É que quem, faz. quem quer censurar. É? É o contrário. O tu Edson quer já disse que censurar. até votou em mim para deputado federal, não precisa dizer mais Eu nada. acho que o cara é capaz, preparadíssimo. Acho a saída dele do partido muito ruim. Eu gostaria de que ele ficasse no partido. Eu não quero ser mais vereador. Não. Não quero ser mais. Já dei minha contribuição como vereador. Me sinto apto a um outro desafio. E é isso. A vida se lá para a advocacia, né, doutor Lênin? O que é uma lástima para mim. Se quiser ganhar dinheiro, é por aí. Pois é, meus irmãos estão muito bem, graças a Deus, mas eu faço por opção de vida, por missão, como vocês, por propósito. Eu queria falar, se possível, depois sobre transporte público, se o senhor me permitir. Tu aceita Ele quer que falar do fale plano de transporte governo. público? Tu entende? Não, do Tu pacote entra que tá no na Câmara. assunto. Tu quer entrar no assunto? Tu é o ombudsman do programa agora? E a propósito, posso perguntar? Não. Tu deixa- quer falar sobre esse assunto, não? Não, esse assunto me interessa porque eu escrevi no... Tu usa o teu usuário de transporte. Sabe quantos anos ele não entra no ônibus de Porto Alegre? Sabe quantos anos ele não entra no ônibus porque ele nunca entrou? Arrebentou. Ele nunca entrou. É verdade. Agora, Máxima lotação. escrevi no... E eu comentei a tua... De um texto. grupo de 260 pessoas no WhatsApp. 3 pessoas se interessam por alguns assuntos, o resto ficam só postando foto de vídeo, de memes, etc. Enfim, mas... Você é crítico ao grupo que eu faço parte? Sim, Não, mas Sim. tu não vai me ver postando nada. sim, porque... Eu só e outra, botei o Neymarica você- cantando. Você coloca Você é um moderador. texto... Botei o moderador. Neymarica cantando. Você coloca um texto e o cara põe assim, olha eu aqui comendo pizza. Quem que botou isso? Não, aparece, eu te dou uma lista de gente. Mas não no nosso grupo. Sim. Não, ele usou um Então, exemplo. Marum. Eu, quando postei no grupo sobre a sucumbência e o trabalho que eu estava fazendo com o PDL, da sucumbência dos procuradores da casa, um fez um comentário, o resto silenciou. Eu optei de não mais. Porque eu senti que o. Nesse dia eu não acessei, porque você não teria comentado a seu favor. Agora, Não é meu favor, é da sociedade? Sim, eu publiquei colunas sobre a questão do transporte. Temos algumas divergências, o Walter e eu. Eu sou a favor da taxação. Primeiro, a questão, o Uber. Paradoxalmente, eu amo e odeio. Eu amo Uber porque eu ando de Uber. Não ando de táxi e amo táxi. Eu acho que tem que desregulamentar os táxis urgente, porque eles têm que concorrer em igualdade de Mulher condições. tá assim também. Mas isso nós concordamos. Eu só amo, mas não tentei, uso. inclusive, como presidente da Câmara. A ideia, eu botei na ordem do dia para votar. Você falou isso o no projeto dos táxis, grupo. E queria que tirasse o peso do Estado de cima dos táxis, se aproximasse mais do táxi do modelo urgentemente. Uber. Não, mas o táxi é cartório, desleal à o cartório concorrência. continua Totalmente. fazendo. Uber. O táxi custa 25% Claro. a mais do que o Uber. E outra, aí é o seguinte, hoje o Uber concorre com o transporte público. O Uber É mais barato. O Uber, Se tu compartilhar o Uber, é mais barato claro, que o Uber. ele usa o verdade. viário, ele cria engarrafamento e etc. São 20 e poucos mil dentro da cidade. 30. E outra, quem cobra o imposto disso é Mas sabe do que as é? Ilhas Cayman ou qualquer outro lugar. que um Tem que assunto- cobrar aqui. É que um assunto puxa o outro. Hoje eu estava andando na cidade e de repente tem uma ciclovia, tem a calçada, a ciclovia, o estacionamento lá da ciclovia e 2 pistas.
Essas duas pistas estreitas, tu tem que deixar lugar no meio para passar é uma motovia. Para passar motocicleta. É um absurdo que está se fazendo em Porto Alegre. E aí, a cidade com mais ciclovias de Porto Alegre. Quilômetros e quilômetros de ciclovia, não passa ninguém. É uma vergonha que fizeram com Porto Alegre. É uma vergonha. Aí não querem congestionamento? As moscas e outra. Acho que essas coisas temos que encarar de frente. Cobrar taxas, não há problema disso. Eu quero reclamar. A solução inovadora é sempre cobrar taxa. Walter, me permite fazer uma reclamação, aproveitar. A solução inovadora é sempre... Vocês acham que o Uber, que é um transporte sem carro, pode ter tudo isso sem pagar um tostão de imposto? Eu acho que os táxis não deveriam pagar também. O que tem errado é os táxis pagar. O que tem errado não é o Uber não pagar, é o táxi pagar. Todos têm que pagar. Não tem que pagar. Todos não tem. É muita coisa. Usa o transporte. Tem gente que vai a pé, essas pessoas ajudam. Quem vai fazer? Exatamente. Tem que ter imposto. Eu queria ouvir o Edson e depois, se vocês me dessem um minuto... Eu quero fazer uma reclamação, aproveitar que bicicleta tem que pagar, motocicleta tem que pagar. Eu sou usuário da Avenida Bento Gonçalves, eu moro na Zona Leste. Então eu saio da Assembleia e vou pela Bento Gonçalves. Tem um corredor... Mora no condomínio do Alessandro, lá? Não, eu moro na Ipiranga, aqui. Eu moro no Jardim Carvalho, antigo Beco do Carvalho. Tá, eu não moro bem, que nem eu vou até a Bento e faço a volta no terminal. Não é o Jardim do Sol, não? Não, eu moro aqui na Ipiranga. Não, é Principado do Sol. Mas o que eu queria reclamar é o seguinte, tem há anos em Porto Alegre, desde a década de 70, 80, os corredores para os ônibus. E os ônibus metropolitanos, Porto Alegre, Viamão, ando fora do corredor. Ando fora do corredor, trancam tudo. Então deixa o corredor não deixa andar táxi. E deixa eu... Não, eu quero andar lá. Nem lotação. E nem lotação. Porque a IPTC não permitiu até hoje. Em São Paulo, Mas qual é o motivo? Não tem nada legal que impeça. Eu pego o táxi São Paulo. Vou abrir um parênteses para falar sobre isso. Um dos grandes problemas... O que você faz por lei ou não faz. Não tem nada. Por que a ambulância não pode andar também dentro do... Exato. Agora me diga... É o diferencial do táxi São Paulo, poder andar dentro do corredor. É a única vantagem que ele tem lá. Não é só esse o problema. Que é a única vantagem. Agora criar a tal da faixa azul complicou mais ainda o trânsito. São Paulo tem vantagem para o táxi, para desequilibrar um pouco, que é ele poder andar eu queria responder no corredor que o Uber não pode. Isso. A primeira diferença primeira diferença de Curitiba para Porto Alegre. Curitiba, há 40 anos atrás... Curitiba é limpa. Desenvolveu o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o Jaime Lerner. E esse instituto, ele planeja a cidade no trânsito, nas ruas, nas praças. Porto Alegre foi fracionando o seu planejamento urbano. E hoje, então, a IPTC é um corpo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente é outro corpo, cada um com a sua ideologia própria, cada um com o seu pensamento e com as suas vontades. Acontece isso. O juiz de fora agora dirige. Por que me pergunta o seguinte... Juiz de fora dirige a mobilidade de Porto Alegre. Mas é o seguinte, tem que ter uma estrutura una de planejamento. Tem que estar tudo dentro de um lugar para pensar a cidade. Se fosse assim, a IPTC seria mais sensível a essas coisas. Inclusive, táxis e outros meios poderiam andar dentro do corredor e certamente deveriam andar dentro do corredor os ônibus da região metropolitana, que, aliás, usam um diesel muito pior do que o diesel de Porto Alegre. É uma outra coisa que as pessoas não sabem. Há uma exigência na qualidade do diesel que é usado aqui. Por que eu estou falando do diesel? 19 mil ônibus chegam no centro de Porto Alegre todo dia, gente. 19 mil ônibus. São 40 mil viagens. É um número que a gente fica pensando, mas será que isso acontece mesmo? São 1.500 linhas só de Porto Alegre funcionando todo dia aqui. Então, isso é muita coisa e é muita poluição. Mas eu queria voltar no negócio aqui do aplicativo. Eu, em tese, concordaria com o Lênio. Em alguns lugares, até os próprios motoristas já sabem que eles poderiam, dos aplicativos, pagar alguma coisa. Dizer que o Uber aqui não paga nada é uma meia-verdade. E muitos dizem isso, mas o Uber paga 10 milhões de reais por ano de ISS em Porto Alegre. 99 e Cabify não pagam. E aí é uma primeira coisa, eu gostaria que cada aplicativo pagasse o seu ISS e deixasse aqui na cidade. Mas os tribunais do Brasil... Por que essa diferença? Porque foi uma opção da empresa. Ela quis recolher o ISS aqui. Pega o Gabardo aqui que foi reclamar que não consegue sair da garagem dele, ele tem 3 mil caminhões, ele está emplacando fora daqui, porque é só buraco na saída da garagem dele.
O prefeito não posso fazer nada. Então vou para cá pagar o IPVA lá e continuo usando aqui. Tem que respeitar o contribuinte, claro, né? O Estado tem que respeitar o contribuinte. Então, tudo aqui é mais caro, rapaz. Qualquer imposto em São Paulo, o município fez uma tarifa dessas progressiva. Brasília também. E o Uber está pagando de 10 a 40 centavos, dependendo do horário do dia. Pra mim, só que o Tribunal de Justiça de São Paulo já declarou a inconstitucionalidade dessa medida. Não, da cidade não, de São Paulo. Só do interior. Do interior. Deu um probleminha lá, não sei o quê, a cidade funciona. Então, o que está acontecendo? As empresas estão esperando que esse assunto se pacifique e daqui um pouco mais, se declaram a inconstitucionalidade, a empresa está com um bolo de dinheiro para receber do município. Não, mas aí porque eles vão modular, eles sempre modulam e não vai... Mas vai cobrar 5 anos para trás. Então, essa primeira questão tem que ser resolvida. É justo, em tese, que quem está usando o transporte de aplicativo pague um valor? É uma discussão que tem que ter. O que não se pode admitir é que o prefeito passe 3 anos sem fazer nada e em janeiro faça uma convocação extraordinária da Câmara de Vereadores e que a Câmara tenha que em 2 dias decidir um tema que teve 3 anos para trás e que no mínimo tem que ser discutido com a cidade. Essa é a primeira questão. Não tenho muita divergência com relação ao mérito, especificamente disso, eu acho que tem que ser discutido, teria o método, né? Para mudar um hábito, ouça esse recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais médicos. Não falta médico no Brasil, o que falta é estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina faz com que a qualidade da formação caia consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É exatamente isso que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal ou mesmo na casa do Luiz Pereira Lima, a Vinhos do Mundo leva os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva este que é o melhor universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender a todos nós. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Agora, altura. Altura, bom vinho. Que bom vinho. Para deixar sua família coberta de prosperidade, faça um seguro de vida da Unicred. Além de proteger contra quaisquer imprevistos, você conta com um produto completo e customizado de acordo com o seu dia a dia. Fale com o seu gerente Unicred. Conheça todos os planos da Unicred para a sua vida prosperar e vencer. Comece a planejar no presente o seu futuro, o futuro de quem você mais ama. Consulte condições e seguradoras disponíveis. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, o sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? Sabe que a doutora Daniela Cornélio me contou que a melhor maneira de prevenir o câncer de colo de útero é vacinar todas as meninas entre 8 e 12 anos de idade contra o vírus HPV. E que a vacina contra o HPV é gratuita, basta ir ao posto de saúde. Maravilha, não é mesmo, Paulo Sérgio? Prevenção é tudo. Um abraço. Um abraço. Agora é o seguinte, meu amigo. É que São Paulo está tudo errado em São Paulo. São Paulo não cobra pedágio, estão errados. Porto Alegre foram levar como modelo para o Ministério da Economia. Olha o modelo que Porto Alegre vai fazer, cobrar pedágio. É uma cidade que tem turista o suficiente, está botando turista pelo ladrão, tem ruas maravilhosas, não tem sujeira, não tem as zonas de zumbis humanos gravitando a cidade, não tem drogadição, as casas não estão pichadas. Projeto a cidade está eleitoreiro. linda, não aluga-se nada, nem vende-se nada, porque está tudo alugado e vendido. Porto Alegre é uma cidade esplendorosa. O problema
é o pedágio que tem que pagar, porque as pessoas estão loucas para vir a Porto Alegre. Existe mais oferta de procura para vir a Porto Alegre, então tem que cobrar pedágio. É uma ideia magnífica, genial. Parabéns para quem bolou isso aí. O cara é uma sumidade, o cara que bolou isso. Vamos, Porto Alegre está invadida, está infestada de turistas, de investidores. Não, e a qualidade do pavimento maravilhosa. Não, e com o metrô espetacular. Né? E eu vi outro dia as pessoas nas redes sociais. Fez campanha, fez propaganda fora. Eu vi as pessoas dizendo nas redes sociais o seguinte: não se pode fazer nada de inovador aqui que as pessoas criticam. Eu quero dizer o seguinte: pedágio se cobrava nas cidades na Idade Média. Aliás, as que cobraram pedágio foram as que ficaram atrasadas. Londres, Veneza eram as cidades livres. Essas cidades se desenvolveram. Todas as outras que o senhor feudal fechou a cidade e cobrava uma taxa... Cidadela? Tributo, uma cidadela cobrava um tributo para entrar. Atrasada, então, porque a Alemanha cobrava pedágio de tudo. Londres cobra pedágio em determinadas regiões para chegar no centro, na City de Londres. E mais. Nós estamos falando do centro. Londres tem... Não estamos falando, está falando em Porto Alegre. Londres tem metrô. Londres tem metrô há 100 anos. Eu morei, graças a Deus, 6 meses lá. Tu não anda 500 metros que tu não tem estação de metrô à disposição. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Então tu tem outros meios de transporte, mas como é que tu vai pagar o pedágio para entrar em Porto Alegre? Claro, então vou cobrar para ir a Canoas, vou cobrar para ir a... Sim, claro. Passa o bastão. É um estudo, é um assunto que eu não me debruço, porque não é da minha competência constitucional ali na Assembleia Legislativa. Mas eu queria saber uma coisa. Como que tu pretende fazer o subsídio do transporte público para o trabalhador? Hoje... Porque esse é o centro da discussão. Claro. Como é que porque a sociedade tem que fazer uma escolha. Eu quero pagar subsídio. É que as pessoas não entendem. É que na maioria das vezes... Os donos de empresas de ônibus são pobres. Não, é que é o seguinte... São muito pobres. Não, o problema é o trabalhador pagar. Não, mas o problema é aumentar a tarifa para o trabalhador pagar. Porque, veja bem... Mas já paga 60 milhões a carinha da UF, 60 milhões mensais. O meu ponto é, o trabalhador paga 2 vezes. Na medida em que tira do tesouro do recurso livre para colocar no subsídio, isso funciona em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar que existe subsídio, subsídio de crédito, subsídio de transporte, meia entrada, meio passe, tudo isso alguém paga. Não é? Não é meia entrada. Na China não é assim. Não, meia entrada... Por exemplo, eu sou estudante de pós-graduação, eu tenho meia entrada. É justo eu ter meia entrada? É justo, porque eu sou estudante. Eu tenho meia entrada. Mas vocês parlamentares que decidem isso. Não, estadual não. Negativo, lei federal. Parlamentares. Não, tudo bem. Não, mas eu estou contra. Eu sou contra, eu sou contra. Tá agora, veja bem, como é que paga o subsídio do ônibus? Isso é uma coisa que eu realmente tenho interesse, não estou te provocando. Não, claro, mas saber, porque acho que até te ajudo para poder explicar o teu raciocínio, na medida que essa proposta que o Marques apresentou, é uma proposta que a Câmara não aceitou. Vamos lá. Mas eu, pelo menos, fico feliz que na cena do debate público tem uma proposta olha, eu vou tirar daqui para botar no subsídio. Tá, como é que se compõe a tarifa? São Paulo, por exemplo, fez uma opção. Tem um orçamento de mais de 100 bi, bota 3 bilhões por ano na tarifa, subsidia a tarifa. Mas não é para apoiar o empresário, como disse Paulo Sérgio. Porque o empresário é o seguinte, ele tem uma margem de lucro garantida no contrato. Que ter lucro. E tem que ter. Claro. E o lucro dele é 7% do valor da passagem. Isso é contratualizado. E quem fiscaliza isso é o Tribunal de Contas e o Ministério Público do Tribunal de Contas. Sempre que eu vejo hoje um outro vereador... Eu não sou contra o lucro, estou inteiramente a favor. Escreveu um artigo dizendo que tem que abrir a caixa preta, não há nada mais devassado em Porto Alegre, desde que a Frente Popular se elegeu demagogicamente e encampou as empresas, do que essa história. Todo ano tem que ser aberto. Mas é o teu partido que fez isso. Não. Antônio Rolfo não está no teu partido? Não. Qual é o partido que está, o Antônio Rolfo? Não sei. Ele está de... PMDB. Ele está... MDB. Bom, mas ele saiu do PT, inclusive, naquela época... Ele está no partido, no MDB. Ele saiu... Bom, mas vamos de novo aqui, vamos tentar voltar. Tu já te atrapalhei, né? Não, eu vou tentar responder, pô. Não fiquei, não. Eu só quero responder o Gabriel. Vou dar um exemplo de onde é que se poderia pegar 100 milhões e colocar para ajudar a passagem. Gasto com publicidade esse ano, 35 milhões. Gasto no investimento. Tá bem. Né? Investe... 30 na passagem, deixa 5 para publicidade legal. EPTC faturou 77 milhões em multas. Fica com 7 na EPTC e bota 70 no fundo. Aí nós temos 100 milhões. Uber, 10 milhões. Deixou de ISS, destina para o mesmo fundo. Só aí nós já temos 110 milhões de reais. Esse 110 tu coloca lá, não é para o empresário, não é para o lucro, é para ajudar a custear o sistema. Se nós fizéssemos isso, eu tenho certeza que no mínimo uns 30 a 50 centavos, tem que fazer esse cálculo, poderia baixar. Não, a Porto Alegre tomaram uma decisão espetacular aqui em Porto Alegre, mudar a cor dos ônibus.
Por causa do Internacional, para a Zona Sul é vermelho, para a Zona Norte é azul por causa do Grêmio. É a maior bobagem da cor de ônibus. Eu acho que aí poderia ter uma fonte. Não, olha aqui, peraí, tu votou a favor disso. Poderia ter uma fonte. Tu concordou com isso, do quê? Da cor dos ônibus. Como se o problema fosse a cor dos ônibus. Continuam sem ar-condicionado, continuam péssimo, ônibus péssimo, não cumprindo horário, nada. Primeiro que isso não passou pela Câmara de discutir cor de ônibus. Segundo, a questão do ar-condicionado... Mas como é que vocês não... É uma decisão administrativa, a gente não decide a cor dos ônibus, é a PTC decide. Mas ninguém reclamou Agora, tu falou uma coisa, e desculpa, não é verdade, com relação a mim ou com relação a questão de ar-condicionado, se dependesse de mim, todos os ônibus teriam. Está contratualizado isso. Foi feito um contrato. Hoje, 35% da frota, 35% e deveria ser mais. Deveria ser 100%. Deveria ser, e conforme os ônibus novos forem sendo comprados, todos os ônibus novos que vão sendo comprados, eles têm que ter ar-condicionado. Então essa é uma mudança que vai acontecer. É óbvio que eu gostaria... Vamos deixar o Edson Bruno falar. Que todo ônibus tivesse ar-condicionado, né? Agora o cercamento monetário de Porto Alegre vai ajudar nisso tudo aí. Resolve o problema. Cercamento monetário. Tem que pagar para entrar em Porto Alegre. Eu lembro do Záquia se elegendo com o Pardal faturador. É a mesma coisa, né? Você elegeu e não aconteceu nada. Não, mas esqueceu o Pardal faturador. Aumentou o Pardal. Mas denunciando isso, né? Denunciando isso. Eu acho que tem diferença, isso é que nem as BRs, o Paulo Sérgio. A gente vê hoje pardais em retas que não tem uma casa na volta. Isso é só para faturar. Né? Agora, o cercamento tem uma questão de segurança. E aí, eu não sou técnico da área, mas que tem ajudado. Cercamento monetário ajuda? Não, ele está falando do pedágio. Eu entendi, mas eu quero entrar no cercamento eletrônico que ajuda nesse processo. Não, isso é outra coisa. Sei, mas esta questão do pedágio, ela tem que ser melhor discutida. A gente vê algumas cidades e tem funcionado... Aqui tem 2 a favor. 3. O quê? Ele está dizendo... o cercamento monetário. Eu não. Aqui a favor e aqui a favor também. O Edson é a favor. Só a favor também. Também? Também, sou. Maravilha. Não, nós temos, por exemplo, aqui em Porto Alegre... totalmente contra pedágio em qualquer cidade. 15 mil Ubers com placa de Belo Horizonte. Bom, mas isso é outra coisa. Mas por que é? Porque olha o preço do IPVA aqui, olha o preço do ISS aqui. Olha o ISS. Tá errado. ISS nada. Olha o preço do... Para a locadora é o mesmo. Tá. E o ISS? É o mesmo. E o ISS? Bom, aí tá com a palavra. Isso é outra coisa. Isso, se eu sou prefeito, eu chamo a empresa... Da locadora, eu compro espaço aqui, paga lá. Eu chamo a empresa ou compro a passagem de low cost ali do avião e vou lá conversar com o dono da empresa. Aqui, usassem lá. Sim. Isso é diálogo, não, aqui nós somos Joãozinho. Isso é diálogo. Tu vai lá conversar com o dono da Localiza. Vamos lá. Diz assim, olha, o prefeito tá... Senhor, vem cá, quantos carros o senhor está botando em Porto Alegre? O dono da Localiza é ministro hoje. Mas vamos conversar o seguinte, vai deixar alguma coisa lá? Mas, na verdade, isso é pelo IPVA. As pessoas preferem emplacar em Santa Catarina do que aqui. O IPVA para locador é o mesmo que Minas Gerais, o custo de uma carteira de... Foi o Rigoto que reduziu o IPVA para locadores. É o mesmo especial aqui. Então tem que... De Minas e... Para carga, não. Para locadores. Para carga, não. O Gabardo foi para emplacar lá em Goiás. Não, é por outra motivação. Talvez Goiás e a Amazônia, que deve ter alguma diferenciação. Mas no resto é o... Às vezes, para a empresa, por uma questão administrativa... em cima disso aí, por outros motivos, eles fazem... Não, deve ser o ISS que... nós temos um problema da burocracia do Detran aqui. Mas o ISS foi unificado no Brasil. Tem lendas urbanas. Tem PIS e TEP no ISS. O ISS, o mínimo hoje é 2%. Não, mas é PIS e TEP, não é unificado. Unificou para acabar aquela história de que o cara fazia guerra fiscal. Então, Porto Alegre pode aplicar um ISS de 2% e, se é essa a diferença, trazer os carros para serem emplacados aqui. É o seguinte, o que é uma realidade é que os aplicativos concorrem com o transporte público. O transporte público, com isso... Porque é mais barato, beneficia a sociedade. Beneficia a sociedade. A sociedade que é beneficiada com... Mas isso com mais um carro aplicativos. Qual é o problema? Mais um carro na rua sem pagar imposto. Mas não tem mais... Eles tiraram todos os espaços dos carros, che. Mas isso não regula com o socialismo. O carro não gera emprego, o carro não... Isso não regula com o socialismo. Não gera renda. Agora, é possível conversar. É possível chamar a empresa, como eu recebi. O que tem que ver isso com o socialismo? Desculpe. Porque é uma redistribuição. O bobo aqui não entendeu. Porque é tirar, é partir da lógica... Mas todo imposto é isso. Todo imposto tira num lugar e bota no outro. Evidente, um Estado só se forma assim. Não Por que seria socialismo? Porque é, né?
Porque é o quê? O que o senhor está dizendo? Que tem um sistema o que o senhor está dizendo? Por que seria socialismo? Se o senhor não, quer dizer que não tiver um ataque... botar pedágio é socialismo. Os Estados Unidos, a Itália é um estado socialista. Se o senhor não tiver um tem ataque... pedágio de 1 quilômetro e 1 quilômetro. Vai te acostumar a ter data para frente. Se o senhor não tiver um ataque e deixar... Se o senhor não tiver um ataque e deixar eu falar, eu vou lhe explicar. Você falou já. 432 WhatsApps até agora. Se o senhor não tiver um ataque e deixar eu falar, eu vou falar. O nosso querido Walter falou já 70% do tempo. Tá bem, então agora a gente faz ele quer que eu fale, eu não falo. Um repto a ele. Vamos socializar os espaços ele também, diz assim, o tempo. É isso aí. O socialismo não resolve. Mas tu me perguntou? Que regulamentar, cobrar impostos, etc., alíquotas de aposentadoria, tudo isso são impostos dentro de uma estrutura que você tem que tirar de um para dar para o outro. Imposto é só isso. O imposto tem que tirar de um para dar para o outro, senão o Estado não funciona. Agora, isso funciona. Os Estados Unidos, que é um lugar que paga bastante imposto, que é um lugar que paga muito imposto, retorno. Os Estados Unidos, não importa isso, eu estou dizendo que paga aqui bastante. Tu paga sem retorno. Não estou vendo isso, não. Nos Estados Unidos, tu chega no caixa para comprar alguma coisa, paga 17% de imposto, acabou. Aqui tu está pagando 50%. Paraguai. Nós estamos indo agora ao Paraguai no domingo para convidar o presidente do Paraguai para homenageá-lo aqui. 10% de IVA e 10% de imposto de renda. Quer melhor que isso? Mas sabe que ele tirar todo mundo indo para o Paraguai? Eu falei que é socialismo. América do Sul. Eu falei que é socialismo, ele ficou bravo, eu vou dizer por quê. Que o raciocínio do Lênin é socialista. Pelo seguinte, ele diz que a mais-valia da utilização do transporte individual, do Uber e do aplicativo, é o espaço da cidade. Que eles estão utilizando o espaço da... E eu estou mentindo? Né? Que eles estão utilizando o espaço da cidade em detrimento das outras formas e que, portanto, eles têm que pagar mais gente pegando Uber, menos gente pegando transporte coletivo, eu preciso... E o Gabriel te disse bem, tem que subsidiar e tirar de algum lugar, querido. Mas, sim, tem que subsidiar, mas a solução não é essa. Ou a sociedade pode escolher não. A solução... Então, pode escolher não. Ou se é... Vamos andar todos de Uber. Eu acho que a solução é o seguinte... Todo mundo anda de Uber. Termina com os ônibus. Mas não é essa. Uberizemos tudo. Aliás, Uber seria uma boa. Mas ninguém pode... Tem ar-condicionado, tem ar-condicionado. O senhor mesmo disse isso. Pronto, essa é a saída. O senhor mesmo. O senhor disse isso no seu artigo. A sociedade aprovou tudo é Uber. A sociedade aprovou o Uber. A sociedade aprovou o Uber. Então, aí vamos estender. Como aprovou? E outra, eu ando de Uber. Santa hipocrisia. Santa hipocrisia. Era isso que eu ia falar. É hipocrisia. Tu falou que andava de... Tu falou no artigo que andava de Uber. Mas o Uber... Tu anda os táxis, manda de Uber. E qual é o problema? Eu estou falando de uma proposta Vamos andar de ônibus, doutor Lênin, para defender o seu argumento. Contra mim, porque se cobrar mais do Uber é contra mim mesmo. Eu estou sendo republicano. Eu estou tentando fazer uma proposta em que, como disse bem o Gabriel, e qualquer político sabe disso... Só que essa proposta... Boa noite, Paulo Sérgio e bancada. Subsidiar o transporte como público. Está com essa... frente dos ônibus, poderia dizer à população com quem ficou os 10 centavos que deveria ser reduzido nas passagens há mais de 10 anos e foi prometido que se mantivesse o valor, os ônibus estariam todos com ar-condicionado em 5 anos e foi por isso que não reduziram os 10 centavos, para botar ar-condicionado nos ônibus. Quem ficou com esse recurso, está perguntando o Rogério Berto. Diminuiu 30% o volume, o número de... Graças, entre outras coisas, a isso que o Lênin está falando. É um fenômeno disruptivo. Tirou gente de dentro, acabou com o desemprego é enorme, as pessoas deixaram de frequentar... Acabou com as lotações, por exemplo. As lotações é uma espécie de extinção. Acabou com as lotações, porque o cara para vir, por exemplo, da Praia de Belas até o centro, de Petrópolis até o centro... Isso é verdade. Ele, num percurso de 7, 8 quilômetros, para pagar 6 e tanto de lotação, ele chama o Uber e paga os mesmos R$6. Então acabou. Isso também, como é o nome dele, Gilberto, acabou retirando 30% das pessoas que andavam. Tinha 1 milhão de pessoas que andavam por dia dentro dos ônibus, hoje tem 700 mil. Isso desequilibrou o sistema. O que eu estou dizendo é que é um tema complicado demais para resolver em 2 dias ou para resolver aqui no programa, né? Também é um tema que tem que ser uma discussão nacional. É um tema de uma discussão nacional. Vamos deixar isso tudo nós concordamos. Não se pode fazer isso. Vamos deixar o deputado agora. O prefeito mandou isso em 3... protocolou em janeiro. O prefeito nunca tinha falado nesse tema. Aí ele estava na iminência de ter que aprovar o reajustamento que o Tribunal de Contas recomenda, da passagem para R$5,15 ou R$5,20. Para não ficar com o abacaxi no colo de ter passado 3 anos e não ter discutido, ele mandou para a Câmara esse projeto e disse assim, agora vocês se virem. A ideia eu trouxe. Ideias maravilhosas. Vai ser prática do PSDB. Ideias maravilhosas. Agora, o governador mandou lá para a Assembleia e os deputados se virem. O problema é de vocês. Os projetos que ferrou o servidor público, especialmente o que ganha menos, e o problema dos deputados não é dele. Isso é prática do PSDB. E não se
faz coisas dessa envergadura e dessa natureza em 2 dias, muito menos em 2 ou 3 meses de discussão. Inclusive, tem que ser tema discutido nacionalmente essas questões. Vem cá, todo empregador de Porto Alegre, Paulo Sérgio, agora tu aqui na Pampa, vai deixar de pagar o Vale Transporte para quem quer e vai fazer uma contribuição imposta de R$100 por cada carteira assinada que tu tem aqui? E isso pode gerar desemprego na cidade ou não? Para renovar a CNH custa R$232. O valor caro é só para ver umas letrinhas e custear o documento. Vocês não acham isso um assalto? O Marcelo Portes? Quando o cara consegue passar na prova. E aí tem que pagar a taxa de novo. Você acredita no Tribunal de Contas do Estado, doutor Walter? Pergunte para o doutor Lênio. Eu usava ônibus, mas a falta de segurança me levou para o Uber. Paula da Auxiliadora, o Uber veio para ficar. Temos que nos adaptar às novas realidades, assim como foi quando chegou o computador. Quando consigo compartilhar o Uber, fica baratíssimo, mais barato que o ônibus. Eu concordo totalmente. Eu só estou dizendo que como usa o espaço da cidade, etc., e tem o problema do ônibus que foi esvaziado aos poucos, a gente precisa achar uma solução. Alguém tem que pagar por isso. Por que o aplicativo tem que cobrar 20% ou 25%? O Carlos Guedes aqui te mandando pro BBB. 15%. O que é o BBB? BBB é o quê? Big Brother? Big Brother. Tá te mandando pro BBB aqui. Não sei o que é dos bobos, sei que é um dos B-bobo. Big Brother Brasil. Os bobalhões que assistem o... Olha aqui, ó, é uma bagunça. Quando a direita assume é isto. Só governa pedindo grana e massacrando os trabalhadores dos impostos. A Carris foi o primeiro lugar internacional no tempo do Olívio. Hoje é um lixo, Adair dos Santos. Os trabalhadores não têm nem emprego para andar de Uber, quanto mais de ônibus. Os ônibus são vazios, porque, o que eu disse aqui, ó, porque não existe emprego. Posso pegar o gancho da Carris? Walter, outra pergunta. Por que a Câmara tem dificuldade de votar? Não é a extinção, mas é a não obrigação do cobrador de ônibus. É um negócio que eu não consigo entender o porquê. Porque me parece que é uma... Nós estamos vivendo, era do conhecimento. Automatização. A automatização dos processos. Não tem como, algumas profissões vai acabar, assim como aconteceu no passado. Vocês falaram aqui... Por que é obrigatório? Porque isso aumenta a tarifa, não aumenta o custo da tarifa também? Ia aumentar, ia diminuir gradativamente se tivessem saído. Uma pequena corporação se organizou e criou uma versão. Diz que 6 pessoas pararam, eu entro na Freeway aqui, eu venho... Criou uma versão. Né? E as pequenas minorias barulhentas, às vezes... Não votaram? Não é que não votaram. Chegou lá... Contra, né? Não, chegou na... Não votou a favor? Não passou, não. Eu ia votar a favor da retirada gradual dos cobradores. Né? E o governo não conseguiu se articular. O governo não conseguiu ter 19 votos para passar isso. Então, tá falando aqui alguém que já foi líder do governo lá atrás, tem que ter o mínimo de articulação quando deveria ter passado. Primeiro esse projeto. E depois, discutido durante 8, 9 meses, os outros 4, inclusive um deles que retira a taxa... A EPTC tem uma taxa de administração sobre a passagem que 15 centavos hoje da passagem é a EPTC que fica. Precisa isso? Eu já tinha proposto lá na lei dos cobradores uma emenda para tirar. Quando caiu a lei dos cobradores, caiu essa emenda junto. Então, tem que só aumenta o custo da tarifa. Walter. Não é contigo, eu sei, porque o corpo de um parlamento ele é complicadíssimo. São pensamentos diferentes, diversos, questões ideológicas. Você acha que um projeto polêmico como esse precisa de 8, 9 meses para discutir? Num governo de 4 anos, vão discutir 5 projetos, 6? Não, mas não projetos, olha aqui, ó, temas como transporte público. Vem cá, vai discutir, Edson. Eu entendi. Não é que tu foi presidente um tema que a própria cidade precisa discutir. Nós somos guardiões do interesse da cidade. Como é que eu vou aprovar o pedágio urbano criando uma guerra com Canoas, com Sapucaia, Recebi o vereador de Tapes hoje, o Eduardo Simchen lá, de Tapes, Santo Antônio da Patrulha. Bom, o Edson Bruno é o seguinte, se há governo, já sou contra. Como é que eu vou criar um pedágio urbano? Ele vota... Não é, tem posições. Como é que... Tu e o teu colega lá, o capitão Macedo? Não, eu votei eu votei a reforma toda do Eduardo... Votou toda a favor? Toda a favor, com exceção do PL 507, que mexia no plano de carreira do governo, dos professores, que é uma vergonha. Tirar R$150 de quem ganha 2 mil por mês. Então vamos ao ponto final. Vamos ao ponto final, com Gimo qualidade comprovada e Casa Valduga. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. A Casa Valduga tem mais uma vez motivos para brindar o espumante Naturelle Moscatel Rosé, este que o Lênio adora.
Ele adora o rosé. Foi campeão em sua categoria na 8ª edição da Grande Prova de Vinhos do Brasil. Um reconhecimento que nos enche de orgulho e nos motiva, Lênio, a continuar transformando uvas em obras de arte. Experimente o melhor moscatel rosé do Brasil, Edson Brum. Saiba mais em casavalduga.com.br. Casa Valduga, momentos que marcam. E eu vou começar com o ponto final do Walter, com a promessa que ele não vai se atravessar no ponto final dos outros. Tá? E que ele seja breve, né? Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Então tá. Não, Já viu cá, o ponto final? como é o nome do senhor aqui que falou? Eu quero lembrar que quando o PT assumiu aqui a prefeitura, seu Gilberto, quando o PT assumiu a prefeitura, ele fez a intervenção nas empresas. Essa intervenção durou alguns meses e eles tiveram que devolver para as empresas. Aquilo gerou uma condenação judicial. Quem foi que interviu nas empresas? Aquilo foi o Olívio naquele momento. E quem era o secretário do Transporte? Antônio Hofer. Tá. Mas eu não posso proibir que o Antônio Hofer se filie ao partido que ele queira. Não, e nem eu tenho a responsabilidade com relação às coisas. Agora virou uma salada de fruta de letrinha, tá todo mundo trocando de partido. Então eu quero dizer o seguinte, para ele disse que aquela barbeiragem gerou ao município uma indenização a ser paga que levou praticamente 20 anos para ser paga, o tal do plus tarifário. Então, nada se presta mais à demagogia, infelizmente, do que essa questão do transporte público, especialmente em vésperas de eleição. Eu acho que a gente tem que ter maturidade. Primeiro, o Edson disse, a gente não vai perder um governo inteiro tratando só sobre um ou dois temas, não, mas também a gente não pode votar em 2 dias questões que implicam na questão do trabalho, da relação empregatícia, que tem a ver o aspecto constitucional, da mobilidade, que tem que ver o aspecto constitucional, do pedágio, que tem que ver o aspecto constitucional, e da taxa de APP, que tem que ver se é possível se aplicar ou não. Isso tudo precisa, volto a dizer, tempo... Tua continência para quem hoje? Olha, eu quero cumprimentar, bater continência aqui para essas pessoas, para o Rodolfo Espíndola, para o João Batista, para a Janaína, que eu encontrei lá em Capão, para a Lete Daniel e para o vereador Eduardo Sinchin. A todos eles que são os nossos ouvintes aqui, a minha continência e o meu respeito. Lênio, teu ponto final, Lênio. Bom, como o Oscar foi para os... coreano com o Parasita, que é uma homenagem ao nosso ministro da Economia, eu quero... Não apoiado. Eu quero homenagear aqui o doutor José Luiz Pedrini, do Hospital Conceição, um dos pesquisadores que estão instalando no hospital um grande avanço com relação ao câncer de mama. As pessoas virão e farão, e os diagnósticos são rápidos, evita angústia, idas e voltas, e o nosso... Doutor Pedrini. O doutor Pedrini, que, segundo o ministro que é um funcionário público, ele é um parasita. Segundo o ministro, como é o nome do ministro Paulo Guedes, grande ministro. Paulo Guedes, né, que chamou todos os funcionários, ou seja, os médicos... Não chamou, não. Os médicos... Manchetearam que ele chamou todos, ele não chamou. Ele disse que os funcionários públicos são parasitas que vão matar o hospedeiro. Então, teve um jornal aí que botou uma manchete assim, botou outra assado e outra do outro jeito. 3 coisas diferentes do que ele disse. Por que você não interrompeu? Ele disse que tem setores. Assim? Várias vezes. Eu quase dei nele. E por que todo tempo você interrompe? Porque tu merece. Estou querendo fazer uma homenagem. Tu quer destruir com o meu ministro? Ao doutor Pedrini, grande médico, professor do Hospital Conceição, funcionário público nesses tempos em que os funcionários públicos são vilipendiados. E, por azar do Paulo Guedes, o filme que ganhou foi Parasitas. Foi um azar. Deputado Gabriel. Tira o chapéu pro doutor Pedrini. Paulo Sérgio, o MP deve agir quando o DENIT e o DNR ficam empurrando um para o outro as questões relacionadas às rodovias. É a comunidade esperando pelas obras básicas. Jairo Barbosa, de Caxias do Sul. Seu ponto final. Paulo Sérgio, hoje eu protocolei na Assembleia Legislativa o projeto de lei que pretende regulamentar o processo administrativo no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos um dos únicos estados brasileiros que não tem uma lei própria para regulamentar o processo administrativo e utiliza uma lei federal de 1999. Esse projeto de lei foi protocolado originalmente pelo deputado Hernani Polo, que é o nosso presidente da Assembleia,
atual, e ele me pediu que eu reapresentasse na medida que os projetos do presidente da Assembleia ficam suspensos da tramitação. Então é bem provável que esse ano o Rio Grande do Sul tenha esse belo debate, um debate muito importante, vai ficar simétrico com a lei da liberdade econômica e vai modernizar os processos administrativos, vai atualizar o Estado no que tange ao fluxo desses processos, inclusive em litígios de partes privadas com o Estado, onde a gente pode evitar contencioso judicial a partir de conciliações que vamos criar, esses instrumentos modernos e novos aí no direito administrativo brasileiro, dentro de uma lei estadual específica para o caso do Rio Grande do Sul, que vai servir para todos os poderes, inclusive. Sua continência vai para quem? Eu vou bater continência para o autor original do projeto, que é meu amigo Hernani Polo, nosso presidente da Assembleia, e que, por sua gentileza, aliás, pediu que eu representasse. Muito especial hoje, viu? Eu vou revelar aqui. Ah, é? É. Tá bem, então esse é o meu ponto final e a minha continência. Perfeito. Então, essa continência é nova, hein? Essa é nova. Hein? Esse projeto é importante porque os processos se arrastam Isso. E tem que ter um rito moderno. Perfeito. Moderno. Edson Brum. Eu queria, na realidade, falar um pouquinho ainda sobre as reformas que foram apresentadas, reformas fiscais que foram apresentadas pelo governador Eduardo Leite, e chamar a atenção daqueles parlamentares que trabalharam muito no recesso. A bancada do PMDB se debruçou desde o dia 14 de novembro, quando foi apresentado no dia 13 e dia 14, não só os 8 parlamentares, mas também a assessoria técnica. E acabou fazendo a diferença nas discussões. Tanto é que a paulada, a dor diminuiu para aqueles que ganhavam menos, exatamente pelas emendas que a bancada do MDB fez, tanto na lei do magistério, quanto chamando a atenção também da inconstitucionalidade na questão da previdência dos militares. Então, nós fizemos um baita de um trabalho nesse sentido, melhorando e bastante. Talvez por isso venha de encontro ao que o vereador Walter tem que ter tempo para discussão. Nós sabíamos que essa discussão começou lá no dia 13 de novembro e aí foi chamada extraordinária, Walter. Então nós tivemos 2 meses aí para trabalhar isso. E vou bater continência para ti, Paulo. Por quê? Eu vou bater para ti porque tu consegue reunir pessoas que pensam diferente e conseguem expressar as suas opiniões, coisa que está difícil na imprensa gaúcha. Alguns conseguem, outros são censurados. Alguns conseguem, outros são censurados. Eu fui censurado. O Lênio tentou censurar o tempo inteiro. Censou. No fim, venceu essa ideia do municipalismo aqui do Walter Nagels, foi impositiva em cima das coisas. Eu fui censurado aqui no programa. Por isso, e você foi um péssimo árbitro porque deixou o Walter capitanear isso só porque ele é candidato a prefeito. Candidato nem pode, ele é pré-candidato. Quase não consegui expor nenhuma ideia. Paulo, me permite. Quem está dizendo aqui, o procurador disse que ele é candidato. Eu não e ainda tive que esgrimar contra 3 aqui. E ainda tive que esgrimar contra 4 aqui. Eu vou sugerir que tu chame uma hora dessa, que eu vou ter o prazer de sentar. E a minha continência para quem vai? Eu quero ficar olhando para a TV, olhando o programa e fazer um debate já com pré-candidatos. Traz o Walter, que é bom, traz outros para cá também. A minha continência vai para Jauro von Gellen, que hoje recebeu das mãos do nosso comandante do Exército, Edson Leal Pujol, e recebeu do comandante da Brigada Militar, do Coronel Rodrigo Mor, as estrelas, as insígnias aqui faz jus por ter vencido na justiça uma demanda. Ele foi cassado em 64 e agora ele venceu e recuperou. E não pensem que ele abdicou de remuneração, ele foi para a reserva não remunerada da Brigada, mas com título de coronel. Parabéns ao nosso desembargador, o Jauro von Gellen, recuperado de justiça. Está no grupo, sim, senhor. Ele tinha saído? Não, saiu não. Está no grupo. Está no grupo. E esse não sai. Ele e a nossa desembargadora Ana Paula não saem. De aniversário hoje, a Marina Silva, sua amiga. Tomamos um chá juntos. A minha? Quem? A Marina Silva. Eu acho ela uma mala. Pensei que não. O Cláudio Bertazzo. Acima de mim. A Marion Petrado Brauner, viúva do nosso Roberto Brauner, nosso querido amigo, nosso colega, narrador. O Gilson Becker, isso todo no sábado. O Alemir Coleto e o nosso colega aqui, o André Matias. Bom, um beijão pro André Matias, grande figura. E o teu amigo também, Delcídio do Amaral. Qual é a revelação? Isso era do DEM. Isso era do DEM, foi pro PT. E ele está no PTB voltou, hoje. Está no PTB. Era do DEM, foi pro PT. Mato Grosso do Sul. O ministro Ronaldo José Lopes Leal, Hilda de Souza,
O Lars Grael, tá de aniversário também. A Nete de Lemos Krebs. E vamos ver aqui outra parte. Qual é a revelação que ia fazer? O Antônio Rosso. Já vou, calma. Tá nervoso? O Antônio Rosso tá de aniversário lá de Passo Fundo. Antônio Rosso. Antônio Rosso, lá de Passo Fundo. Da Metasa? Da Metasa. Da Metasa, dono do shopping lá. Ex-sócio da BS Bills. Indicou da BS Bills. Depois daquela venda para Petrobras Bill. Tem algum problema? Walter Kappel, hein? Não sei. Não, o Ricardo Berzoini, o desembargador Almir Porto da Rocha Filho. Saiu agora, se aposentou. Quinta-feira passada. Se aposentou muito novo. Vice-presidente. Estive no último julgamento. Eu fiz uma sustentação oral no último julgamento que ele participou. Um abraço, doutor Omar. A desembargadora federal Denise Pacheco, a Maria Helena Scalco, o desembargador Araquém Assis, Araquém, de aniversário também. Aposentado. O Nilo Rigotti, a Cíntia Zappellini, a Ana Celina Felizola, o Carlos Renan Kurtz, ex-deputado de Santa Maria. Ex-deputado lá de Santa Maria. O João Batista de Melo Filho, o nosso Batistinha aí, querido amigo, presidente do conselho da ARI. Batista Filho. A Lisiane Osório, Batista Filho. Lisiane Osório. Tem o Rafael Bandeira, que não é o teu colega do Grêmio, o Ricardo Gadré. Um abraço a eles. Está de aniversário hoje, nada mais não, menos que a nossa querida amiga, primeira-dama da Assembleia Legislativa do Estado, Alessandra Polo. Que legal. Aliás, eu estou saindo daqui, vai ter uma grande festa hoje no Country Club, o aniversário da Alessandra. Está convidado? Não? Claro, com certeza. Sim, está convidado. Não. Todos nós convidados. Claro. Sacanagem, Gordão. Country Club. Sacanagem. Um monte de gente. Tu sabe que o Alexandre Grandelli fez aniversário lá em Punta del Este. Eu não saí de casa. Os caras dizem que esse chinelão não foi convidado para o Alexandre Grandelli, para o aniversário dele. Eu acho que só nós não fomos convidados aqui, né? Eu não fui convidado. Não fosse convidado? Não. Tu foi, Ovaldo? Não fui também. Pô, e tu que frequenta a elite, rapaz, Porto Alegre, você não foi convidado? Eu não fui. Eu não entendi essa maldade aí. Eu não... Aliás, deixa eu falar, posso falar uma coisa? Já terminou. Ajudem na nossa campanha de arrecadação de material escolar para as crianças carentes de Porto Alegre. Sigam a Deia Nagelson lá no Instagram e a gente está buscando arrecadar para as crianças que precisam material escolar. Tu quer o cinza ou quer o azul? Azul. Azul, toma. Então, para lençometria, para os óculos, para o celular. Muito bem. Espetacular. Da nossa Centro Erótica. Para vocês, azul. Tu és gremista ou? Não. Eu sou feliz. Esporte Clube Internacional. Germino Figueiredo, Vacaria, Falsar, Batista, Falcão, Valdomiro Darelo. Operário de Rio Claro. Olaria, futebol. Olaria. Estamos encerrando assim o nosso Pampa Debates de hoje com a tentativa de censura que foi imediatamente ceifada do programa, a tentativa de censura do Lênin Streck e outros assuntos, viu? Eu sofri bullying aqui hoje. Foi. Sofreu bullying, falou 70% do programa. Obrigado. Aqui hoje. Obrigado, retornaremos sempre de segunda a sexta-feira nesse horário. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.